Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a aula de número 3 desse nosso período de contingência. Mas antes de começar a aula, gostaria de render minhas homenagens ao nosso querido professor Breno, que nos deixou, faleceu na sexta-feira. Professor muito querido, então dedico esse pequeno momento à sua homenagem, à sua memória. E retomando então o assunto da aula passada, nós começamos então um conjunto de aulas onde falaremos das demonstrações contábeis, do conjunto de demonstrações contábeis padrão CPC 26. Sendo nessa segunda aula, trataremos então a figura da demonstração de resultado, ok? Então vamos para a nossa aula. Então, nesse momento passaremos a tratar a figura da demonstração do resultado. Só para lembrar vocês, conjunto completo de demonstrações financeiras. Então, empresas de capital aberto ou que necessitam prestação de contas devem apresentar esse conjunto: balanço, demonstração de resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração de mutação do patrimônio líquido. Lembrando, essa pode ser substituída pela DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados por um período. A demonstração de fluxo de caixa, as notas explicativas, isso de acordo com o IA 01. E no Brasil nós temos também a figura da demonstração do valor adicionado do período. Esse é o conjunto completo de demonstrações contábeis. Só relembrando vocês, a gente tem mais duas possibilidades de apresentação. Segunda possibilidade, NBCTG 1000. Qual demonstração a gente apresenta? NBCTG 1000, a gente vai apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração do resultado abrangente, ADMPL ou DLPA, demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas. Quem não está obrigado, demonstração do valor adicionado do período, ok? E a última possibilidade que a gente tem é através da ITG 1000. ITG 1000 é aquelas empresas com faturamento do limite do Simples Nacional. Lembrando, não existe relação da opção do Simples Nacional com a ITG 1000. Apenas o limite utilizado de faturamento para se enquadrar uma empresa na ITG 1000 é o limite do Simples Nacional. Apenas isso. Não, ela não necessariamente precisa ser optante do Simples Nacional. E quais são as demonstrações obrigadas nesse caso? Então, as demonstrações mínimas que um contador deverá apresentar é balanço patrimonial, demonstração do resultado do período e a figura da demonstração do valor adicionado do período, ok? Então, só fazendo essa pequena lembrança para vocês de como a gente faz as possíveis apresentações das demonstrações de acordo com cada empresa. Agora vamos falar especificamente da demonstração de resultado. Lembrando, não temos mais o hábito de chamar de demonstração de resultado do exercício, pois assim como na demonstração do balanço patrimonial,
devemos apresentar no mínimo 2 períodos. Então acabou perdendo essa conotação. Eu ainda acabo utilizando muito essa expressão, demonstração de resultado do exercício. Demonstração de resultado do exercício, mas está errado. Pelo CPC 26 a gente só tem demonstração do resultado. E o que ela representa, ou qual sua função? É a apresentação de forma resumida e vertical do resultado das operações durante um exercício social. Então, elaboradas de uma forma a destacar o resultado do período, resultado líquido do período, onde se inclui o que se denomina receitas e despesas realizadas. Dentro desse conceito de despesas, a gente acaba tendo a figura de custos e despesas, certo? Então, a demonstração de resultado nada mais é do que uma maneira ordenada de se apresentar de modo vertical de como a empresa partiu da sua receita, do seu faturamento, até o lucro líquido de um determinado período. Então, ela retrata a acumulação de ganhos e perdas de uma entidade num determinado período. Então, demonstrando a dinâmica do negócio sobre a ótica das origens, então das nossas receitas e aplicações de recursos, custos, despesas, impostos, contribuições e participações, podendo então assim indicar qual o resultado obtido pela empresa ou pela companhia em um determinado período. Então, através dos ganhos, perdas ou das origens e aplicações, a gente vai poder indicar se a empresa teve um determinado lucro ou um determinado prejuízo no período. E o CPC 26 ele estabelece alguns requisitos mínimos para se apresentar em uma demonstração de resultado. Então, a entidade deve, no mínimo, apresentar as informações abaixo e também obedecendo às obrigações, às determinações legais, como a Lei 6.404. Então, para o CPC 26, o que a empresa começa apresentando? Receitas. Veja bem, ele só fala receitas, não fala na figura receita bruta. Para o CPC 26, a figura receita é somente aquele valor que já pertence à empresa. Então, aquela linha receitas, receita bruta e deduções da receita não figuram mais na DR, não precisam figurar mais na DR, apenas devem constar em notas explicativas. Então vocês vão pegando uma demonstração de uma companhia aberta, vocês vão buscar a linha receitas na DR, vocês vão ver que vai ter uma nota explicativa. E essa nota explicativa vai contar como que ela chegou nas suas receitas. Então ela vai falar quanto que ela teve de receita bruta, quanto que ela teve de impostos, quanto que ela teve de deduções, abatimentos e cancelamentos, para daí chegar na figura das receitas líquidas, o que na demonstração de resultados se chama apenas receitas. Então, receita bruta e deduções da receita hoje figuram nas notas explicativas, ok? Então, a gente vai ter que falar quais são as receitas da empresa, encontradas então através de uma nota explicativa. Segunda linha: custo dos produtos, custo das mercadorias vendidas ou custo dos serviços
vendidos ou prestados. Então aqui a gente vai ter uma linha deduzindo do valor das receitas quanto foi gasto na operação de produção, de venda de mercadorias ou da prestação de serviço, certo? Então vamos dar uma apagada aqui. Então esse item B ele acaba entrando com sinal negativo. O item C, o CPC 26, exige também a figura do lucro bruto. Aqui é apenas o resultado da aritmética entre receitas menos custos dos produtos, custos das mercadorias ou custos dos serviços vendidos. Próximo item que ela vai indicar, esse a gente vai poder falar que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Despesa com vendas, gerais administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Então, tudo aquilo que for relacionado à operação da empresa, mas que não seja custo do produto, mercadoria ou serviço vendido, se enquadra como despesa com vendas, gerais administrativas. Posso colocar simplesmente uma linha, mas feito isso, devo colocar em uma nota explicativa um detalhamento do como se compôs essas despesas. Então, o mais comum de se encontrar é que sejam divididas em despesa com vendas, despesas gerais, despesas administrativas e outras despesas. Aí a gente considera as receitas e despesas. Então, aqui a gente vai acabar podendo enxergar esse item D do CPC 26 desdobrado em 4 linhas dentro da demonstração de resultado, certo? Aí, continuando no item E, a exigência muito particular, até assunto que vocês vão ver em disciplinas futuras, como contabilidade avançada, é parcela dos resultados de empresas investidas reconhecidas por meio do método da equivalência patrimonial. Aqui nada mais é do que uma receita ou uma despesa na mensuração desses investimentos, mas se trata de um método particular de avaliação de investimentos em empresas coligadas e controladas. Ficará como tema futuro para a aula de vocês, para estudo de vocês. Então, também esse item pode ser tanto positivo quanto negativo, vai depender do resultado. Feito isso, a gente vai ter então uma linha de resultado. Lá no item F, resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então, o que a gente faz para chegar nesse resultado? Vai pegar o lucro bruto, mais ou menos as receitas e despesas operacionais, mais ou menos as receitas ou despesas com equivalência patrimonial, e o resultado disso vai ser o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Feito isso, a gente vai discriminar uma linha, também podendo ser positiva ou negativa, vai depender da movimentação contábil, despesas e receitas financeiras. Pode se encontrar em duas linhas, pode, uma linha para receita financeira, uma para despesa financeira, mas nada impede também que seja feito em uma só. Fez em uma, você vai colocar em nota explicativa. Então você lá fez o levantamento desses valores, vocês vão chegar em mais uma linha de resultado. Então você vai pegar o resultado antes das receitas e despesas financeiras,
soma as receitas financeiras, diminui as despesas financeiras, vocês vão encontrar a figura do resultado antes dos tributos sobre o lucro. A gente encontra muito material por aí ainda falando resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Tá errado? Em partes, porque a nomenclatura utilizada tanto pelos IAS 1 quanto pelo CPC 26 é resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então, para uma demonstração mais bem elaborada, uma demonstração mais padronizada, vocês devem utilizar essa terminologia, fica mais profissional, digamos assim. Depois de encontrar esse resultado antes dos tributos sobre o lucro, a gente vai fazer, pode ser tanto mais quanto menos. Vocês só vão entender o mais quando vocês chegarem à contabilidade tributária, mais despesas com tributos sobre o lucro. Pode ser que ocorra diferimento de tributos, aí a gente pode encontrar o mais. Mas o comum é a despesa com tributo sobre o lucro, despesa com imposto de renda e despesa com contribuição social. Fazemos então essa subtração. A linha H menos a I, a gente vai chegar então na linha J. Essa linha J, muitos contadores não utilizam, não trazem essa expressão, mas pelo CPC 26 é um item mínimo a ser elaborado, que é o que? Resultado líquido antes das operações continuadas. O que são operações continuadas? Bem brevemente, o resultado, todas as receitas e despesas da operação permanente da empresa, do que ela ainda continua fazendo. Nada mais é, então, do que essa subtração do H menos o I vai dar o J, certo? Mas ele pede na sequência itens até certo modo desconhecido da grande maioria dos contadores. Como H, ele pede o valor líquido de dois itens que estão relacionados entre si. Resultado líquido após os tributos das operações descontinuadas e o resultado após o tributo decorrente da mensuração ao valor justo menos as despesas da venda ou baixa de ativo ou do grupo de ativos à disposição para venda que constituem uma operação descontinuada. Então ele pede um resultado das operações continuadas. Então, quanto que a empresa teve de operações descontinuadas? Puxa, professor, que legal, operações descontinuadas, mas o que é esse bicho? O que é a operação descontinuada? É um conceito não tão simples de ser entendido. Eu vou passar apenas uma breve noção, mas vocês também vão ver isso mais para frente. Operação descontinuada é a venda de uma unidade geradora de caixa da empresa. O professor não ajudou. O que é uma unidade geradora de caixa? Uma unidade geradora de caixa é o menor conjunto de ativos com a capacidade de gerar fluxo de caixa futuro para uma empresa. Então, um exemplo de uma unidade geradora de caixa que é um único bem. Então, estamos em uma transportadora. Um caminhão é uma unidade geradora de caixa. Por quê? Ela, por si só, o caminhão por si só, tem a capacidade operacional de gerar fluxo de caixa para uma empresa. Mas e se for uma máquina de uma linha de produção? Então a gente está trabalhando em uma indústria de pneus e vendemos somente uma injetora, uma máquina injetora. Faz apenas
um processo da fabricação do pneu. Existem outros processos além dessa injeção de borracha. Ela por si só é uma operação descontinuada? Não. A máquina injetora sozinha não tem capacidade de gerar receita. Então, pensem sempre unidade geradora de caixa no menor conjunto de ativo com capacidade de gerar fluxo de caixa. E operação descontinuada é o resultado da venda, então, de uma unidade geradora de caixa. Você vendeu então esse caminhão, o resultado após os tributos vão constituir aqui na demonstração de resultado como resultado de operações continuadas. Somente após esse grupo K, então aqui ele vai ser um resultado, vai ser uma fundamentação sozinha. Então aqui a gente vai poder encontrar tanto de modo positivo quanto negativo. A gente vai poder encontrar o resultado final de uma empresa. Resultado líquido do período vai ser o quê? Resultado líquido das operações continuadas, mais ou menos o resultado líquido das operações descontinuadas. A gente chega no resultado líquido do período, certo? Estes são os itens mínimos de uma demonstração de resultado seguindo o padrão CPC 26. Então a gente também tem alguns cuidados com outras rúbricas. Então outras rúbricas, contas, títulos, subtotais, devem ser apresentados na demonstração quando for relevante para a compreensão do desempenho da entidade. Então lembrem-se, aqui nesse item, foi demais, voltando, no item D, eu posso ter uma linha só, posso, mas eu posso quebrar ela em 4, 5, vai depender da necessidade que você tem para a relevância do entendimento do desempenho. Então aqueles itens, na grande maioria, são separados para facilitar o entendimento de como foi o desempenho econômico da empresa, como que ela efetivamente conseguiu chegar no lucro através de algumas funções geradas da despesa. E os fatores a serem considerados incluem relevância, natureza e função dos componentes da receita e despesa da demonstração. E a entidade não deve apresentar rúbricas ou itens de receita e despesa como itens extraordinários. Isso foi abolido, nem na demonstração, nem em nota explicativa. Todo item ele é operacional, faz parte das operações continuadas, ou ele se trata de uma operação descontinuada. Não existe nada que você possa chamar de item extraordinário. Você deve alocar uma devida utilização de valores. Quando os itens de receita e despesa são materiais, sua natureza e montantes devem ser divulgados separadamente. Quando quando a despesa com vendas tiver valores que sejam substanciais, sejam montantes significativos perante a receita e também ao lucro, esses obrigatoriamente você vai divulgar ele separadamente, vai colocar em uma linha específica, mas obedecendo aquela ordem colocada pelo CPC 26. E as circunstâncias que dão origem à divulgação separada de item de receita e despesa incluem reduções no estoque ao seu valor realizável líquido. Sempre que você tiver redução ao valor realizável líquido, vocês vão ver esse processo de avaliação a valor realizável mais para frente.
Sempre que tiver valores resultados dessa redução, vocês vão ter que discriminá-los separadamente. E ou no ativo mobilizado, o seu valor recuperável, que é o famigerado, temido, alguns já não têm tanto medo que perceberam que é simples, o teste de impairment também tem que ter uma linha separada para ele. Então, tudo que você modificou de valores por avaliação em valor realizável ou valor recuperável, vocês vão apresentar ao usuário da demonstração de forma separada, de forma isolada. E reestruturação das atividades da entidade e reversões de qualquer provisão para gasto de reestruturação também são itens que devem ser apresentados de modo isolado. Baixa de itens do ativo mobilizado, modo isolado. Ah, mas não é uma operação descontinuada? Vai depender do imobilizado. Então, lembrando lá, nossa fábrica de pneu vendia só uma máquina. Essa venda da máquina vai ter que ser tratada de modo isolado, mas não vai ser uma operação descontinuada. Outro tratamento que vocês vão ter que divulgar separadamente: baixa de investimento. Venderam ações, venderam parte de uma companhia que vocês tinham, vai ter a divulgação separada. Unidades operacionais continuadas, isso já vem até no próprio CPC 26. Ah, mas tem 2 unidades operacionais continuadas que eu me desfiz, vou ter que tratar de modo isolado. E solução de litígios e reversão de provisões. Então, itens previstos no CPC 25, litígio, processos judiciais, disputas judiciais, a gente vai também dar ênfase na demonstração para que a pessoa, o leitor, consiga entender. Professor, mas eu sempre vou ter que dar ênfase dentro da demonstração de resultado? Não, não precisa ser na demonstração de resultado. Posso colocar uma linha. Vamos supor que eu me desfiz de 2 caminhões, são 2 operações continuadas. Eu preciso pôr 2 linhas? Não. O que o CPC me obriga é uma divulgação. Eu quero deixar enxuto, quero deixar uma linha só. Vai ter que discriminar daí nas notas explicativas. Então, tudo isso que eu elenquei desde o item A ao F pode constar de modo agrupado na demonstração de resultado, mas na divulgação ou na nota explicativa você vai ter que detalhar cada uma dessas operações. Não tem como fugir disso. E aqui um breve modelinho de como estaria essa estrutura. 2 períodos, certo? Sempre comparativos, onde eu começo receitas. Não é receita bruta vai para a nota explicativa. Deduções da receita, nota explicativa. Aqui só vem a figura das receitas líquidas. Aí vou discriminar o custo da mercadoria, custo dos produtos ou custo dos serviços. Vou chegar em um resultado operacional. Aí vou fazer uma segregação das despesas operacionais. Aí, como eu falei, posso ter uma linha só? Posso, vai me dar mais trabalho na nota explicativa, ou posso segregar despesas gerais administrativas com vendas, despesas tributárias e ganho ou perda na alienação de bens. Atendi o critério D do CPC 26. Vou ter que constar uma linha resultado do investimento pelo método de equivalência patrimonial. Essa linha é um item mínimo,
para daí pensar na figura do resultado antes das receitas e despesas financeiras. Encontrei esse resultado antes das receitas e despesas financeiras, deduzo o resultado financeiro para conseguir chegar no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Desconto contribuição social e imposto de renda, chego no resultado das operações continuadas. Me desfiz, tive alguma operação com venda de unidade geradora de caixa, chego então na figura das operações descontinuadas. E a diferença, fazendo a soma ou a subtração, dependendo se o resultado for positivo ou negativo, vou chegar no resultado líquido do período. E assim eu apresento a minha demonstração de resultado segundo os moldes do CPC 26. Tá ok? Tranquilo? Eu acho uma das demonstrações mais tranquilas, mais fáceis de serem trabalhadas, mas cada um tem sua particularidade, né? E a gente também tem a possibilidade de fazer a apresentação, a análise de duas formas. Então, despesas, a gente tem a possibilidade de analisar elas com base na natureza ou na função. Natureza da despesa, ela não considera alocações dos gastos e classificações funcionais. Então, exemplo, não considera custo do produto vendido. Ela vai trabalhar com variação de estoque. Não é comum no Brasil. No Brasil a gente trabalha muito mais pela função. Na verdade, muito mais não. A gente só encontra demonstração de resultado pela função. Ela é muito mais prática, ela é muito mais realista. Realista não, né? As duas são realistas para quem costuma utilizá-las. Mas para nós, brasileiros, também para os americanos, a função da despesa ela é mais usual. E a função da despesa ou o custo dos produtos e serviços vendidos. E deve, no mínimo, divulgar o custo dos produtos e serviços vendidos separadamente de outras despesas. Como fica na prática isso? Então a gente teria as receitas e na análise das despesas a gente colocaria variações que não estão ligadas diretamente à produção, não estão ligadas diretamente à função utilizada dentro da empresa. Então muitas vezes elas vão serem alocadas juntas com outras despesas. Então isso torna a análise para o nosso cotidiano um pouco diferente. A gente não consegue enxergar muito bem isso na prática. Mas essa diferença aqui nada mais é também, se a gente parar para analisar, parar para pensar, do que o resultado da equação da CMV. Só para lembrar como que é esse CMV. CMV vai ser igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, essa fórmula acaba nos remetendo a esse conjuntinho de despesas ou de custos apresentados pela natureza e não pela sua função. É aceito? Sim, plenamente. O CPC aceita, mas por tradição, por padrões brasileiros, a gente não usa. A gente usa a função da despesa. A função onde a gente trabalha com a figura de custos dos produtos e serviços vendidos. Então a gente trabalha tudo que foi empregado na venda ou produção ou prestação de serviço de modo separado, ou seja, tem uma função
esse gasto teve uma função diferenciada das outras despesas, então a gente já traz variações separando esses dois itens dentro da demonstração do resultado. E falando em demonstração de resultado, o CPC ele fala que as entidades que classificarem os gastos por função devem divulgar informação adicional sobre a natureza da despesa, incluindo a despesa de depreciação, de amortização e as despesas com benefícios aos empregados. Fez a demonstração do modo que nós estamos habituados, vocês vão ter notas explicativas tratando como que chegaram as depreciações, como foi feito o cálculo, né, depreciações e amortizações, e também as despesas com benefícios empregados. Esses itens são mínimos. Esses dois vocês obrigatoriamente vão ter que descrever. Mas claro, para uma melhor compreensão da demonstração, o correto é que vocês explorem também as outras despesas, para que o usuário tenha uma melhor noção do que ocorre com a empresa que vocês estão contabilizando e apresentando as demonstrações. E a escolha entre o método da função e o método da natureza das despesas depende de fatores históricos e setoriais e de natureza da entidade. Nosso grande critério está aqui. A gente nunca na história apresentou demonstração de resultado por natureza. Sempre apresentamos por função. Então, por isso, nosso hábito de escolha vem pautado na nossa história contábil, a história contábil do Brasil. E seja no período que a gente viveu a contabilidade mais legalista, ou agora que a gente está mais pelo costume, a gente continua fazendo demonstração pelo método da função, não pela despesa, pela natureza, ok? Então o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso. Demonstração de resultado realmente é simples, é um conteúdo fácil. Vocês lembrando aquela estrutura, vocês dificilmente erram em uma demonstração de resultado. E para vocês exercitarem, deixei 4 exercícios de múltipla escolha, padrão exame de suficiência, para que vocês treinem um pouquinho sobre essas características da demonstração de resultado. Então, desejo a vocês uma boa semana de estudos e não esqueçam de resolver as questões. Eu percebi que muita gente não fez exercício nas primeiras aulas e eu venho alertando. Essas atividades deverão valer nota por exigência da reitoria e também até para a prática de vocês como preparação para a prova. Então, bons estudos e boa semana, pessoal.